Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Vamos continuar este nosso super mini curso sobre a LOPEB, Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso. A estratégia do professor é gravar assunto por assunto, né? Cada assunto uma aula específica, porque eu já tenho experiências aí de outros estatutos que eu gravei dessa maneira, de outras leis orgânicas, e o sucesso aí, o resultado foi um sucesso muito grande, né? Principalmente no seu aprendizado, porque o aluno, ele fixa cada conteúdo, né? Ele fixa cada assunto, né? Agora é o assunto chamado Constituição da Carreira, né? Constituição da Carreira já faz parte do título 2º da lei, tá? O título 2º da lei, que é da estrutura da carreira dos profissionais de educação básica, ok? O que está em vermelho é a aula de agora, da Constituição da Carreira, ou seja, aqui ele vai dizer quais são, tá? Como que essa carreira será constituída, tá certo? Como será constituída. O capítulo 2, dos cargos, nós sabemos que nós temos aí basicamente 2 tipos de cargo, o cargo de professor e depois os cargos de técnico e apoio administrativo educacional. Bacana? Então teremos aqui no título 2, 4 aulas específicas para vocês aí. Bacana? Então vamos lá. Da Constituição da Carreira, né? A carreira dos profissionais da educação básica é constituída vamos lá, né? Primeiro, de 3 cargos de carreira de provimento efetivo. Nós já sabemos. Professor, 3 cargos, né? Professor, técnico e apoio, PTA. Nós já sabemos disso, né? Provimento efetivo significa dizer que a forma de acesso a esse cargo prioritariamente através de concurso, né? Através de concurso. Nós já sabemos disso, né? Nós já sabemos também que lá no artigo 79 da lei tem a excepcionalidade do contrato temporário, que a gente vai chegar lá. 3 cargos, ok. Até aqui, tudo bem, nós já sabemos, né? Vamos lá, de professor, composto das atribuições e atividades descritas no parágrafo 4º, artigo 5º dessa lei complementar. Técnico administrativo educacional, composto das atribuições e atividades descritas no artigo 9º dessa lei complementar. E apoio administrativo, composto das atribuições e atividades descritas no artigo 9º dessa lei complementar. Bacana, ok? Professor, só isso? Não. Até isso vocês já sabem. Eu já passei para vocês, né? Então é o seguinte, a carreira, gente, é constituída, olha só, por 3 cargos de carreira e provimento efetivo, PTA, professor, técnico e apoio, e mais, olha só, 4 funções de dedicação exclusiva. Professor, funções. O outro era 3 cargos. Cargos é de provimento efetivo. Funções. Funções, não. Funções, vocês são designados para a função. No cargo, a forma de provimento é a nomeação, provimento originário. Neste caso aqui, na função, essa aqui é aquela famosa função de confiança prevista na Constituição Federal. Então, nós temos quantas funções de confiança? 4, né? 4 funções de confiança. Calma, que essa parte aqui eu tenho que explicar com bastante tranquilidade. Nós temos aí várias pegadinhas de concurso e o meu objetivo é fazer com que você saiba tudo para a prova, né? Vamos lá. Primeira coisa, 4 funções, né? 4 funções de confiança. Quais são elas? Diretor, coordenador pedagógico, assessor pedagógico e secretário escolar. Ou seja, nós iríamos formatar a linha de comando das unidades escolares, né? De novo, 4 funções. Primeira função, diretor. Segunda função, coordenador pedagógico. A terceira, assessor pedagógico. E o quarto, secretário escolar. Ok? Bacana. 4 funções. Se o cara é função, ele não vai ser nomeado para uma função. Ele vai ser o quê? Designado. Tudo bem. Professor, essas 4 pessoas aqui, tá? Diz respeito ao quê, professor? Eles dizem respeito à direção da unidade, ou seja, eles vão responder pela unidade escolar, ou seja, eles deverão exercer esses cargos, essas funções, com DE. Professor, o que é DE? Dedicação exclusiva. Ele não pode ter nenhuma outra atividade, tá? Nenhuma outra atividade,
nem pública nem privada. Ele deve se dedicar exclusivamente às atividades. Ó, quem é diretor, diretor. Quem é coordenador pedagógico, coordenador pedagógico. Assessor pedagógico, assessor pedagógico e secretário, secretário escolar. Bacana? Fechou. Tá. E aí, professor? E aí, você já sabe que são 3 cargos e 4 funções, e essas são as funções. Antes de nós detalharmos cada uma dessas funções, nesse momento do estudo, nós temos que fazer uma referência ao Estatuto do Servidor Público Estadual do Mato Grosso, ou seja, lá na Lei Complementar 04 de 90. Olha só, a nomeação far-se-á, ok? Caráter efetivo é quando se tratar de cargo de carreiras, ou seja, o cargo, ó, a LOPEB, né? LOPEB, né? Professor técnico, né? Professor técnico e apoio é caráter efetivo. Bacana, fechou. O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, que o examinador, o cara que vai elaborar a prova, ele pode falar, olha só, que o cara que vem ocupar a função, ele venha a ser nomeado para um cargo em comissão. Não, não é cargo em comissão, é outra coisa. Tá? Nomeação se dá através de 2 institutos. Para os cargos de carreira, né, no caso da LOPEB, o PTA, ou também, não, aonde? Ou aonde, professor? Ou no cargos em comissão, que não é o caso, né, não é o cargo em comissão. Cargo em comissão para os cargos de confiança, de livre exoneração, respeitando o que dispõe o artigo 7º da lei tal. Né? No caso da LOPEB, essas funções gratificadas, elas irão se enquadrar nesse momento aqui, ó, parágrafo único. A designação por acesso, olha só, por acesso, então é o seguinte, o cara vai ser designado por uma função de confiança, não é um cargo em comissão. Para função de direção, função de chefia, assessoramento e assistência. Recairá exclusivamente em servidor de carreira, satisfeitos os requisitos que trata o artigo 13, parágrafo único. Então, está aqui para vocês. Né? É diferente. Então, olha só, para qualquer um que for nomeado para uma função gratificada no estado de Mato Grosso, né? Ó, requerer exclusivamente em servidor de carreira, ou seja, eles têm que ser servidor efetivo ou estabilizado. Já o cargo em comissão, não. O cargo em comissão, como é livre nomeação e exoneração, pode ser para qualquer um, inclusive aquele que não é servidor público. Tá? Então, essa é a pegadinha, isso pode cair. Para colaborar um pouquinho mais, porque eu gosto de explicar as coisas de forma completa, nós temos que ir lá no artigo 37, inciso 4 da Constituição Federal. Lá é o grande norte, tanto para a LC 04 quanto para a LOPEB. As funções de confiança. As funções de confiança são aquelas 4 funções, esse aqui se aplica às 4 funções da LOPEB. Quais são as 4 funções? Diretor, coordenador pedagógico, assessor pedagógico e secretário escolar. Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. De novo, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, está aqui para você, né? Ou seja, só para fazer uma diferença aqui, cargo, função de confiança, somente servidor efetivo, tá? Cargo em comissão, servidor de carreira. Esse servidor de carreira não significa aquele que está, não significa dizer aquele que é servidor efetivo, pode ser um estranho também. Bacana, fechou. Então, com isso, vamos partir para cá, vamos voltar aqui, né? Ó, 4 funções de dedicação exclusiva. Primeiro, função de dedicação exclusiva. Qual que é o requisito para ingressar? Tem que ser servidor de carreira. Tem que ser servidor efetivo, perdão, servidor efetivo. Servidor de carreira não significa dizer que é aquele de provimento efetivo, tá certo? É servidor efetivo, tá? Efetivo. Primeiro, diretor de unidade escolar, funções compostas das seguintes atribuições, a gente vai ler as funções de diretor. Coordenador pedagógico, funções compostas das seguintes atribuições. Assessor pedagógico, função composta das seguintes atribuições.
E secretário escolar, função composta das seguintes atribuições. Professor, eu queria reforçar um pouquinho mais. Tudo bem, né? Eu sou professor do LAC Concursos e eu também sou coordenador pedagógico do LAC Concursos, né? Aí tem uma escola pública em Cuiabá, por exemplo, o Presidente Médici, que eu acho que é a maior escola pública que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, o Presidente Médici. Fica ali na Avenida Mato Grosso, né? O que acontece, meu filho? Vamos supor, só para você entender, o examinador vai lá, professor Luiz tem tem experiência, o secretário de Estado poderá nomear esse cara, o professor Luiz, para o cargo de coordenador pedagógico da escola Presidente Médici. Certo ou errado? Errado. Por quê? Primeiro, eu não sou servidor efetivo do Estado de Mato Grosso. Bacana. E mesmo sendo servidor, olha só, se eu fosse servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, eu teria que pertencer à LOPEB, no cargo de professor, tá? Para eu ser nomeado coordenador pedagógico, tá? Primeiro, não é nomeado, você é designado para uma função. Nomeação se dá apenas para o provimento efetivo, que é o provimento inicial, tá? Originário, a nomeação, e dar-se-á também para cargos de nível de nomeação e exoneração. Bacana? Então, ó, então essa aqui é uma diferença que pode acontecer. Bacana? Fechamos isso. Aqui é grande pegadinha de concurso. Primeiro, não é cargo comissionado. Segundo, somente para servidores efetivos. Ok. E aí, prof? Aí o seguinte, olha só. Diretor, composta das seguintes atribuições. Vem comigo aqui para você ficar competitivo. Coordenador pedagógico, composto das seguintes atribuições. Assessor pedagógico, ó, seguintes atribuições. Secretário, seguinte atribuição. Ou seja, o examinador, ele pode falar o seguinte: quais das atribuições abaixo não é de assessor pedagógico. Ou seja, você deverá saber quais são cada atribuição, porque ele pode misturar essas atribuições na prova. Então, você tem que saber. Tá? Principalmente essas três aqui, que tem uma proximidade, porque são ocupados aqui por cargo de professor. Secretário escolar, de secretaria escolar, como todos aqui vêm de educação formal, sabe quais são as atribuições, então já tem uma certa facilidade. Bacana? Fechou? Vem comigo aqui. Então é o seguinte, diretor de unidade escolar, função composta das 10 seguintes atribuições. São 10 atribuições para o diretor escolar. Digo para vocês, questão de concurso, já antecipando como pode ser cobrado em prova. O cara vai pegar aqui, ó, coordenar a implantação do projeto político-pedagógico. Poxa, aí ele coloca assim, coordenar, ele vai afirmar na prova o seguinte, que esse trabalho de coordenação aqui é do coordenador pedagógico. Está errado, porque essa aqui é a coordenação número 3, que pertence aqui ao diretor de unidade escolar. São 10. Primeiro, vamos fazer uma leitura rápida, mas somente essa leitura que eu fizer com vocês não vai ser suficiente para os seus estudos. Você terá que fazer seu dever de casa, fazer outras leituras em outros momentos para fixar conteúdo. Lembrem-se, quem passa em concurso público é aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. Bacana? Vem comigo aqui. Primeiro, representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento. Então, é grande tarefa do diretor escolar isso aqui, representar a escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento. 2, coordenar, em consonância com o Conselho Deliberativo da comunidade escolar, a elaboração, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico e de plano de desenvolvimento estratégico da escola, observadas políticas públicas da Secretaria de Estado de Educação e outros processos de planejamento, né? Bacana, vou fazer somente a leitura, né? Então, aqui você já sabe, né? Que nós temos aqui, ó, coordenar em consonância com o Conselho Deliberativo da comunidade escolar. Então, na escola, existe uma unidade que é o Conselho, tá? Conselho Deliberativo, que vai ser explicado aí em momentos separados, né? Outra coisa importante, que nós temos um projeto na escola, que é o projeto político-pedagógico, né? Assuntos esses relacionados lá com a coordenação pedagógica, né? E o plano de desenvolvimento estratégico da escola. Observadas políticas públicas da Secretaria de Estado de Educação. Por quê, professor? Porque a Secretaria de Estado de Educação é o órgão central
no Sistema Estadual de Ensino. Tá? Então, quem que é o órgão central? A Secretaria de Estado de Educação. Pode ser uma questão de prova. Bacana. 3. Coordenar a implantação do projeto político pedagógico na escola, assegurando a unidade e o cumprimento do currículo e do calendário escolar. 4. Manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando em conjunto com todos os segmentos da comunidade escolar pela sua conservação. Professor, tombamento, o que é o tombamento? É o registro contábil, patrimonial dos bens. Por exemplo, a escola veio comprar uma TV dessa aqui, tá? Recebe a televisão lá, vai ter que ocorrer o seu devido tombamento, né? Registro patrimonial contábil desse patrimônio da escola. É um bem, né? 5. Dar conhecimento à comunidade escolar das diretrizes, normas emitidas pelos órgãos do sistema de ensino. 6. Submeter ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar para exame e parecer no prazo regulamentado a prestação de contas dos recursos financeiros repassados à unidade escolar. Ou seja, o diretor presta conta para o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, formado por pais e mestres aí da comunidade. 7. Divulgar à comunidade escolar a movimentação financeira da escola. 8. Coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e técnicos administrativo-financeiras desenvolvidas na escola. 9. Apresentar anualmente à Secretaria de Estado de Educação e à comunidade escolar a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no plano de desenvolvimento da escola, a avaliação interna da escola e das propostas que visem a melhoria da qualidade do ensino e do alcance das metas estabelecidas. E, finalmente, fazer cumprir a legislação vigente. Essas são as atribuições do diretor da escola. Agora, vamos para o coordenador pedagógico. Diretor, coordenador pedagógico, assessor pedagógico e secretário escolar, eles são designados para a função de confiança com dedicação exclusiva, DE. Coordenador pedagógico, são 17. Primeira, investigar o processo de construção de conhecimentos e desenvolvimento do educando. Né? Investigar, estar presente ali, né? O processo de construção de conhecimentos de cada aluno. Né? Criar estratégias de atendimento educacional complementar e integrada às atividades desenvolvidas da turma. Nítido papel de coordenador. Proporcionar diferentes vivências, visando o resgate da autoestima, da integração do ambiente escolar e a construção dos conhecimentos onde os alunos apresentam dificuldades. 4. Participar das reuniões pedagógicas, planejando, junto com os demais professores, as intervenções necessárias a cada grupo de alunos, bem como as reuniões com os pais e o conselho de classe. Né? Então, olha aí, o papel do coordenador pedagógico realmente esse, é o ensino, o aprendizado, estar junto, né, com os professores e com os alunos. 5. Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas da unidade escolar. 6. Articular a elaboração participativa do projeto pedagógico escolar, pegadinha de concurso. Quem que coordena o projeto pedagógico escolar? Quem coordena o projeto político pedagógico é o diretor, tá? Presta atenção. 7. Coordenar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico da unidade escolar. 8. Acompanhar o processo de implantação das diretrizes da Secretaria de Estado de Educação relativas à avaliação da aprendizagem do currículo, orientado e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado ou necessário. 9. Coletar, analisar e divulgar os resultados de desempenho dos alunos, visando a correção e intervenção no planejamento pedagógico. 10. Desenvolver e coordenar sessões de estudos nos horários de hora-atividade. A gente vai falar de hora-atividade, que é inerente à atividade de professor, muito importante. Viabilizando a atuação pedagógica em serviço. 11. Coordenar e acompanhar as atividades nos horários de hora-atividade na unidade escolar. 12. Analisar, avaliar junto aos professores as causas da evasão e repetência, propondo ações para a superação. 13. Propor e planejar ações de atualização
e aperfeiçoamento de professores e técnicos visando a melhoria de desempenho profissional. 14. Divulgar e analisar, junto à comunidade escolar, documentos e diretrizes emanadas pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação, buscando implementá-los nas unidades escolares, atendendo às peculiaridades regionais. E, finalmente, coordenar, ainda faltam duas ainda, coordenar a utilização plena dos recursos da TV de escola pelos professores onde houver um técnico multimeios didáticos. Finalmente, os dois últimos, propor e incentivar a realização de palestras, encontros similares com grupos de alunos, professores sobre temas relevantes para a formação integral e desenvolvimento da cidadania, propor em articulação com a direção a implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos, né? Pronto, então é leitura, gente, é leitura, tá? Então, só para vocês entenderem até o momento dos estudos, né? Estamos vendo as funções aí de confiança e dedicação exclusiva da LOPEB, são 4, tá? Gente, diretor escolar, ele vai ser o grande responsável, por quê? Pela gestão da escola. A direção, ele representa a escola. O coordenador pedagógico, né? O coordenador pedagógico, ele é o seguinte, ele vai estar coordenando o processo de ensino e aprendizado junto com os professores e junto com os alunos. Essas são as atribuições, você tem que ter esse juízo de valor na hora de discernir as questões de prova. Tá certo? Bacana? Então vamos lá, vamos continuar. Agora é o assessor pedagógico. O assessor pedagógico, tá? Ele vai assessorar as escolas, tá? As escolas, né? É o elo de ligação da escola com a SEDUC, que é o órgão de sistema central. Assessor pedagógico, 11 atribuições, vem comigo aqui. Fornecer orientação técnica e administrativa às unidades escolares públicas e privadas. Olha aí, olha que questão de concurso, se eu fosse eu lembrar. Então, assessor pedagógico, cara, públicas e privadas, ele está acima das escolas, não faz parte da unidade escolar. Lá na unidade escolar é o diretor, o coordenador pedagógico e o secretário escolar. Vem comigo aqui. 2. Assessorar técnica e administrativamente as secretarias municipais de educação nos termos de convênio. Olha aí, né? Contribui aí, ajuda. É claro que é um cargo aí que requer aí mais requisitos, né? 3. Orientar e acompanhar a aplicação da legislação educacional e administrativas às unidades escolares públicas e privadas quanto a assessorar as secretarias municipais de educação, SME, quando a aplicabilidade da legislação educacional e administrativa advinhas do Conselho Estadual de Educação e das Secretarias de Estado de Educação, né? Então, nós temos tanto o órgão normatizador, que é o Conselho Estadual de Educação, né? E as assessorias pedagógicas devem fazer acontecer, né? Medir, fazer a aplicabilidade dessa legislação lá no município, no âmbito das escolas, tanto públicas quanto privadas, né? B. Orientar e acompanhar as escolas do Sistema Estadual de Ensino na elaboração e execução da matriz curricular, acompanhar, cara, matriz curricular das escolas, calendário escolar, quadro de pessoal, regimento escolar e demais documentos necessários e de interesse escolar. Aprovar os documentos mencionados no caput quando se tratar de estabelecimentos privados e, se tratando de escolas públicas, aprovação dar-se-á pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, né? Então, aí para você tirar essa competência aí do assessor pedagógico, né? Passou para o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, que vai aprovar esses documentos. C. Monitorar bimestralmente, in loco, as escolas da rede estadual de ensino, objetivando o cumprimento do estabelecido na legislação pertinente, referente à composição de turma e quanto o quadro de pessoal. Gente, vamos aqui, coisas importantes, cara. Quando eu olho isso aqui, já me coloco no lugar do examinador. Todo examinador de todas as bancas tem uma coisa em comum. Eles adoram o tal de quê? Datas e números. Monitorar bimestralmente, in loco. Cara, potencial questão de prova.
Ele vai colocar mensalmente, anualmente, trimestralmente, semestralmente, tá certo? Em loco, ou seja, ele, o assessor pedagógico, deverá ir nas escolas, pessoalmente, em loco, objetivando o cumprimento estabelecido na legislação pertinente, ver se está aplicando a legislação, referente à composição de turma, tá? E quadro de pessoal. Aí só quem tem experiência que pode explicar. O resto é gogoteação em cima de você, cara. Aqui nós não temos a política do auto-engano. O que é esse cara aí? Uma escola qualquer, eu sou assessor pedagógico. Caso real, que acontece. Aliás, eu não vou falar que acontece, eu vou falar da minha época, porque eu tenho elementos aí que eu posso comprovar, né? Na minha época, isso acontecia. Composição de turma, né? Você vai numa escola qualquer e lá tem sexta série A com 9 alunos e você tem a sexta série B também com 9 alunos. Aí o assessor chega lá, opa, 9 aqui. 9 aqui, nós temos um quadro de pessoal, um quadro de professores aqui, um quadro de professores aqui. Gente, estamos desperdiçando recursos públicos, não há nenhum impedimento no desenvolvimento do projeto pedagógico do aluno se nós unificarmos essa turma. Pronto, está aí, né? Ah, professor, mas e aí, que está por detrás disso? É claro, tem muitos o quê? Infelizmente, né, gente? Tem muita... O que acontece, infelizmente, né? O que pode acontecer? Contrato temporário, né? Tem que abrir o quadro de outra turma, tem que ter contrato temporário, tá? Tá certo? Vamos colocar outra situação que pode acontecer aqui, né? Outra situação que pode acontecer, por exemplo, aqui, o cara é amigo do diretor, né? A professora, por exemplo, ficou sem turma, né? Ficou sem aula, então acontece. Então, quem que eu trabalho aqui de estar lá em loco? Assessor pedagógico. Eu fui bem comedido nos meus exemplos, cara, tá? D. Manter sob seu controle o quantitativo de pessoal estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação, bem como as disponibilidades para os outros órgãos públicos, né? Ou seja, a Secretaria manda lá um quadro de pessoal quantitativo, né? E emitir parecer sobre as irregularidades constatadas nas unidades escolares e submetê-lo à apreciação e homologação da Secretaria de Estado de Educação. F. Subsidiar as unidades escolares na execução e consolidação dos atos administrativos. G. Dar atendimento e resposta em tempo hábil às solicitações emanadas das superintendências da Secretaria de Estado de Educação e unidade escolar no âmbito de sua competência, né? Eu falo para vocês que as assessoras pedagógicas das minhas unidades, elas eram o seguinte, né? Eram parceira nossa lá, hein, cara? Parceira. Encaminhar para a assessoria jurídica da Secretaria de Estado de Educação para emissão de parecer técnico os processos referentes à criação da escola, bem como autorização para o seu funcionamento, seu reconhecimento, nova denominação, transferência de mantenedora, encerramento de atividade, suspensão temporária de atividade e extinção de cursos do Sistema Estadual de Ensino, observando rigorosamente as documentações pertinentes a cada processo. 5. Articular e monitorar programas e projetos emanados da SEDUC na área de abrangência das unidades escolares, públicas, privadas e ONGs, né? 6º, expedir documentação referente a alunos das escolas desativadas, através dos documentos mantidos sob sua guarda. 7. Chancelar as atas e resultados finais juntamente com o diretor e secretário escolar. 8. Elaborar relatório circunstanciado de verificação prévia da situação da escola, através de visita objetivando regularidade no processo. 9. Orientar, acompanhar e analisar a elaboração do Plano de Desenvolvimento Escolar, PDE, tendo por base instrumentos emanados do órgão central. E as duas últimas,
monitorar a execução do plano de desenvolvimento escolar nas unidades escolares através de instrumentos avaliativos emitidos pelo órgão central e, finalmente, participar do processo de elaboração dos atos administrativos no que se refere à atribuição de classes e ou aula, né? Atribuição de classes, né? E aula, né? O que acontece? Existe um processo no início do ano, onde vai fazer o processo de distribuição aí de aulas, né, para os professores. Então, a assessoria pedagógica coordena isso lá no âmbito do município, né? O que acontece, cara? Eu falo para você o seguinte, cada assessoria pedagógica, você tem lá o seguinte, você tem uma mini unidade administrativa, olha quantas atribuições que tem, né? Você tem que entender qual que é o trabalho, qual que o papel dela é a ligação entre as unidades escolares, aí tanto pública quanto privada, com o órgão central e o Conselho Estadual de Educação. Secretário escolar. E aí, professor, secretário escolar é a parte daquela administrativa da escola, né? Como todo mundo aqui, claro que já estudaram, sabe qual que é o papel, mais ou menos, do secretário escolar. Então, são 18 atribuições. Primeiro, a responsabilidade básica de planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação de todas as atividades pertinentes à secretaria e sua execução. Secretaria escolar, onde é feitas as matrículas, onde tem lá o lançamento das notas, está tudo lá, né? Participar da elaboração do plano de desenvolvimento escolar, participar juntamente com os técnicos administrativos e educacionais da programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as demais programações da escola. 4. Atribuir tarefas aos técnicos administrativos e educacionais, orientando e controlando as atividades de registros e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e prazos relativos ao processamento de dados determinados pelos órgãos competentes. Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, adaptação, transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do diretor. 6. Atender, providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados e informações educacionais, né? 7. Preparar a escala de férias e gozo de licença dos servidores da escola, submetendo à deliberação do Conselho Deliberativo de Comunidade Escolar. Nesse assunto aqui, férias, dá uma marcada, porque nós vamos ter um capítulo, uma aula específica de férias, porque a LOPEB, dada a natureza da escola de férias escolares, existe uma diferença de tratamento que a gente vai falar no momento oportuno. Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados, instruções relativas às atividades, elaborar relatório das atividades da secretaria e colaborar na elaboração do relatório anual da escola. 10. Cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho Deliberativo, da comunidade escolar e outros órgãos competentes. 11. Assinar, juntamente com o diretor, todos os documentos escolares destinados aos alunos, né? Então, ele assina com o diretor todos os documentos escolares dos alunos, né? Ok, vamos lá. Facilitar e prestar todas as solicitações aos representantes da Secretaria de Estado de Educação e do Conselho Estadual de Educação sobre o exame de livros, escrituração e documentação relativa à vida escolar dos alunos, à vida funcional dos servidores, fornecendo-lhes todos os elementos necessários para os seus relatórios e prazos. Ou seja, o secretário escolar, atenção, marca texto na mão, vida dos alunos e vida funcional dos servidores, né? Escala de férias, quem faz? Esse cara faz, né? A escala de férias aí. Tá? Então, ou seja, é a organização da escola, atividade meio, né? 13. Redigir as correspondências oficiais da escola. Dialogar com o diretor sobre o assunto que diga respeito à melhoria do andamento do seu serviço. 15. Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da secretaria. Tomar as providências necessárias para manter a atualização dos serviços pertinentes ao estabelecimento. Fazer a distribuição de serviços aos técnicos administrativos e educacionais. E, finalmente, tabular os dados dos rendimentos escolares em conformidade ao processo de recuperação e no final de cada ano letivo. Então, está aí
o calendário escolar. Professor, dicas para a gente? Sim, importante, atenção. Se você vai fazer o concurso para o cargo de professor, por favor, você tem que dar uma reforçada nas atribuições do diretor, do assessor e do coordenador. Se você vai fazer o concurso, cara, para o cargo de técnico, por exemplo, você tem que dar uma reforçada, tá certo, lá nas atribuições do secretário escolar. Tá? Mas é bom ler tudo, para todos os cargos, tá? Todos os cargos, fechou? Vem comigo aqui. Então tá aí, né? Finalmente, vamos lá. A ocupação das funções de diretor escolar, secretário de unidade escolar e coordenador pedagógico é privativa aos servidores de carreira efetivos, estáveis, em atividade, em regime de dedicação exclusiva, ou seja, eles não poderão fazer nenhuma outra atividade, nem pública ou privada, e serão designados através de portaria, designados, função comissionada, ela é o quê? Designado, não é nomeado. Observando-se, na prova o cara vai colocar nomeado, já está errado, não é nomeado. Nomeado é para provimento original, nomeação, ou cargos em comissão. Observando-se no que couber a Lei 7.040, tal, não é importante esse cara aí. Tá? O parágrafo 2º foi revogado, e vamos aqui para o parágrafo 3º, né? A quantidade total de vagas referidas às funções de confiança e dedicação exclusiva fica estabelecida de acordo com a tabela 10 desta lei complementar. Ah, faltou uma coisa aqui. Professor, aqui está, ocupação das funções de diretor escolar, secretário, diretor escolar e coordenador. E o assessor pedagógico, professor? O assessor pedagógico, o legislador não incluiu aqui no parágrafo 1º, tá certo? Mas, para ser assessor pedagógico, os requisitos são ser professor efetivo, tá certo? E em atividade, tá? Então, tem que ser servidor efetivo ou estabilizado para ser assessor pedagógico, né? Tá certo? Porque também é uma função de confiança, segundo o preceito da Constituição Federal. Não pode ser pessoas estranhas, ok? Professor, tudo bem. Olha só, a quantidade e o total de vagas referente às funções de confiança e dedicação exclusiva fica estabelecida de acordo com... Professor, eu vou ser diretor escolar, professor. Coordenador pedagógico, cara. Esse eu acho o pior. E aí, professor, vou ganhar quanto? Está aqui. Então, é o seguinte, nós temos aqui, diretor escolar. É uma tabelinha. Até 300 alunos, o cara vai ganhar 17,60% do seu subsídio. E a fração de cada 50, você vai ganhar aí 1,10. Bacana, 1,10 aí por cento do seu subsídio. Temos 750 cargos de diretor escolar na estrutura da SEDUC. Né? Secretário escolar, mesma porcentagem. Tá? Cada escola tem um diretor e um secretário. Tá? Professor, coordenador pedagógico, dependendo do tamanho da escola, tem regras específicas para isso, você tem mais de um coordenador, mas no mínimo, cada escola tem um diretor, um secretário e um coordenador. Tanto é, o coordenador tem uma comissão de 30% sobre o seu subsídio, e nós temos 1.230 cargos de coordenadores pedagógicos. Assessor pedagógico é de acordo com a quantidade de escolas, tá? O número de escolas, de 2 a 4, o cara ganha aí 45% sobre o subsídio. De 5 a 7, 55%. De 8 a 10, 65% sobre o subsídio, né? E temos 140 assessores pedagógicos, todos eles designados por portaria automática expedida pela gestão de pessoas da SEDUC. Fechou? Pronto, terminamos essa aula aqui. Uma aula um pouco longa em relação às outras que nós iremos estudar, mas dada a importância aí dos assuntos aí, potencial questão de prova, tá? Vem comigo aqui, olha só nossa frase de encerramento. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará o poder para conseguires o que desejas, né? Então é isso aí, que é o entusiasmo, né? Que é tudo que você tem que fazer com essa força de vontade interior, o entusiasmo para você correr atrás, cara. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus aí e até a próxima aula, se Deus quiser. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do vídeo? Gostou do vídeo do professor Luiz? O vídeo sobre a LOPEB, Lei Complementar 50 de 1998 do Estado de Mato Grosso? Então, olha só, meus amigos, nós do Lá Concursos, nós disponibilizamos aí para o YouTube, para fins aí de demonstração
8 videoaulas completas sobre a LOPEB. Só que o módulo completo da LOPEB tem 36 videoaulas. E olha só, se você aí tem interesse em assistir o restante das videoaulas da LOPEB, o restante até chegar às 36, assunto muito importante, assunto que eu tenho certeza que será abordado aí na prova do concurso da SEDUC. Então convido vocês o seguinte, acessar o site laconcurso.com.br, que lá você pode assistir o curso completo, a isolada, que custa apenas R$30, ou você pode fazer o nosso curso completo para apoio técnico ou professor, somente o cargo de professor, que não está incluso a legislação específica do perfil do cargo. Então, espero vocês no site. Fui, abraço, tchau! Clique like.